Olá, amados de Deus, que alegria estar de novo em contato com você através desse programa. O nosso objetivo aqui é sempre anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez gente e que habitou entre nós e, por graça, pode habitar em nós, sermos moradas de Deus. Você pode ser um aliado nosso. Os links e endereços estão aí na tela da sua TV e nós contamos com a sua participação, com a sua oração, com a divulgação, com a colaboração, para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. Você esteja certo de que será uma bênção nessa tarefa. Nós vamos ter uma paradinha e logo nós estaremos retornando. Até já. Agora que nós estamos retornando, vamos tratar hoje sobre a vitória sobre o eu pela graça de Deus. Alguém disse: tome cuidado para que as suas vitórias não tragam as sementes das futuras derrotas. Um cristão nédio, um cristão gordo, um cristão forte no seu íntimo, é um sujeito em perigo. A Bíblia nos diz que Israel ficou gordo e deu coices, se tornou rebelde. A alma cheia de si é um prato cheio para a soberba. Ela se torna capaz de abandonar qualquer ideia de relacionamento com Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 15, a palavra do Senhor diz: mas engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Preste bem atenção nesse texto da palavra de Deus. Quando Israel, ele chama o meu amado, na língua hebraica é Jesurum, o meu amado, ele ficou gordo, ele ficou forte,
porque o cavalo magro, ele não dá coices. Mas o cavalo gordo, esse está forte, ele abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Uma pessoa forte, frequentemente é uma pessoa que tende à arrogância, que se torna ensimesmada, cheia de si, autossuficiente. As vitórias na vida, neste caso, são mais perigosas espiritualmente do que as derrotas. A pessoa começa a se achar que ela é capaz e abandona a ideia de confiança em Deus. Eu conheci alguém que só teve vitórias na sua jornada escolar, esportiva, social. Ele sempre foi uma pessoa da primeira linha, bem sucedida nas coisas que fazia, na escola, primeiro aluno, nos esportes, excelente esportista, na vida social, na cabeça. Quando ele teve o seu primeiro fracasso, a sua primeira derrota, o mundo desabou e ele foi perdendo completamente aquela condição de equilíbrio. Nunca havia experimentado uma derrota significativa. Agora, não sabia lidar com a queda. Poucas coisas são mais desastrosas do que a altivez. A pessoa que se acha, se orgulha da sua capacidade, da sua competência, e quando tem algum fracasso, pode ser a sua derrota completa. Aquele que se acha superior tem muita dificuldade de lidar com as derrotas. Fica amargurado, fica ressentido, fica amuado no canto, sofre muito com a ideia de que ele não foi bom o suficiente. As vitórias na vida cristã não são propriamente dos cristãos em si mesmos, mas da vida de Cristo que está neles. Não é alguma coisa que encha o sujeito de vaidade. A vida cristã se resume numa expressão que o apóstolo Paulo nos foca: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu em mim mesmo, mas é Cristo vivendo através de mim. O cristianismo não sou eu tentando ser uma testemunha de Cristo, mas é Cristo vivendo em mim, uma vez que eu não vivo mais, apenas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto alivia tanto a questão do elogio que nos envaidece, como da crítica que nos deprime. Aqui está então a chave de uma vida liberta. Não mais eu, mas Cristo. Se nós ganharmos esta dimensão, nós ganhamos a coisa mais preciosa que alguém pode ter na vida.
Esse é o tipo de gente que se exalta quando menospreza os outros, aquele que se acha superior, se acha melhor, que se acha mais capaz. O problema mais sério é que alguns acham que foram eles que conseguiram o êxito, e essas pessoas se tornam insuportáveis, altivas em suas conquistas. E a maior vitória, eu posso dizer assim, a maior vitória que alguém pode ter em sua vida é a vitória sobre si mesmo. Uma vez que o eu é o maior inimigo do contentamento. Sócrates diz que o homem mais feliz é aquele que se contenta com menos. É aquele que não precisa de tanto para viver contente. E eu gosto de pensar que se eu estou suprido pela vida de Cristo, eu posso me contentar em todas as coisas, nas coisas mais difíceis. O apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Sei estar honrado e também sei ser humilhado. Em todas elas eu tenho aprendido. Mas essa vitória só pode ser ganha por meio de Cristo. Não é alguma coisa que eu vou fazer para conquistar, para conseguir essa vitória. Ela advém por meio da minha co-morte com Cristo e da minha co-ressurreição com Cristo. Se eu me tornei um pecador em Adão, é em Cristo que eu vou ganhar a dimensão da nova vida espiritual, da vida que traz significado permanente. Alguém disse o seguinte: nós seremos controlados ou por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus. O controle de Satanás é escravidão. O controle do eu é futilidade. E o controle de Deus é a vitória de Cristo em nós. Deixa eu dizer isso outra vez. Nós só podemos ser governados ou por Satanás, ou por nós, por mim, ou por Deus. Quando eu sou controlado, conduzido por esses estímulos satânicos, eu vou acabar numa escravidão. Quando eu sou controlado por mim, com certeza eu sou dominado muito pela futilidade, por aquilo que é pequeno. Mas se eu for controlado por Deus, é a vitória de Cristo em mim que vai dar sentido. Se Cristo vive em nós, se Cristo vive em mim, se Cristo vive em nós vivemos vitoriosos por meio dele. Não se trata de uma conquista, mas de uma dádiva. E nós precisamos ter esta realidade. Uma vez eu conversava com alguém que me dava a impressão de ser mais amadurecido, até que desabou a chamar a atenção para as suas vitórias, as vitórias de sua vida, como se fossem dela. O seu currículo era: eu fiz, eu sei, eu tenho, eu posso, eu conquistei, eu.
Então eu logo entendi que a sua profunda necessidade de reconhecimento era característica de infantilidade espiritual. Era uma pessoa, como eu disse anteriormente, ensimesmada, cheia de si mesma. Ela não via nada fora ou nada que fosse de Deus na sua vida. É aí que reside o grande perigo nosso, porque é nesse ponto que nós nos tornamos muito soberbos, muito cheios de nós mesmos. Eu vou parar um instantinho aqui para nossos comerciais e já já eu volto fazendo outras considerações sobre esse assunto. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Aqui nós frequentemente, na nossa estante, nós temos esse momento de apresentar algum livro, alguma literatura. E hoje nós queremos mostrar este livro do Tim Keller, Ministérios de Misericórdia, um chamado para a estrada de Jericó. Jericó é o caminho do bom samaritano. O bom samaritano não ignorou o homem caído na estrada e ele tomou ciência daquele fato e passou a agir. E nós hoje somos convidados para também ser instrumentos neste mundo dos aflitos, dos marginalizados. É uma obra que cuida de mostrar este ministério, o chamado para a estrada de Jericó. É uma indicação que nós fazemos, o autor é muito precioso, um homem de Deus que tem um ministério muito eficaz lá nos Estados Unidos, em Nova York. Mas como nós estávamos falando antes sobre essa questão do ensoberbecimento com as nossas vitórias, eu tenho aqui um pensamento de Stephen Olford. Ele foi muito preciso quando disse: não existe momento mais perigoso em nossas vidas do que aquele que segue uma grande vitória. Aqui nós estamos em apuros, porque nós podemos achar que isso tudo se deve a nós mesmos. Principalmente quando, como cristãos, pensamos que essa vitória é fruto do nosso empenho, dos nossos méritos. Vitória assim pode ser talvez uma derrota. Você se acha como Nabucodonosor, que ao construir a sua Babilônia, ele disse: olha, está aqui
eu fiz com o meu grande poder, com a minha sabedoria, e Deus o fez pastar por 7 anos, por causa do seu ensoberbecimento. As vitórias podem ser lugares perigosos, escorregadios. O espírito da cruz, o espírito de Cristo, o espírito do Evangelho tem tudo a ver com o esvaziamento de nossa presunção. Tem a ver com a nossa saída do palco, não desta atitude de achar que nós somos os detentores do Prêmio Nobel da vida espiritual. Por exemplo, quando nós pregamos corretamente, mas vivemos com uma impressão de que a vitória é nossa, do nosso ser, é consequência de nossas estratégias. Então, nós estamos vivendo perigosamente em soberba. É um perigo para qualquer pessoa neste mundo quando ele se torna um sucesso e não depende da graça de Deus. Todavia, o Espírito Santo nos convence do pecado. E Jesus nos vence na cruz. E quando isto acontece, então nós seremos verdadeiramente vitoriosos nele. Quando ganhamos esta dimensão de que nós somos mais que vencedores por meio dele, há um descanso muito grande em nosso íntimo. Aquele que se propala como o tal, ou se defende com medo de não ser ninguém, essa pessoa ainda precisa ser conquistada pelo poder da cruz de Cristo. Ela precisa ser desconstruída de toda a sua arrogância e também dos seus medos de rejeição. E esta é a obra maravilhosa do Evangelho, nos desconstruir do velho homem, do Adão, e nos construir com a natureza ou com a identidade de Cristo. Deus quer que sejamos vitoriosos, sim, não vítimas. Ele quer que cresçamos, sim, não que rastejemos. Que voemos, não que afundemos. Que superemos, não que sejamos superados. Todavia, contudo, entretanto, tudo isso é através de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Este trabalho que o Espírito de Deus faz em nós remove a nossa escalada de sermos admirados, para que nós possamos desenvolver o espírito de adoração e de dependência de Deus. A Bíblia nos diz, em Romanos 8:37, esta palavra: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisas são estas? Altura, profundidade, vida, morte, qualquer coisa deste mundo que queira nos tornar superiores ou inferiores. Nós precisamos ganhar essa dimensão que em todos estes aspectos
nós somos mais que vencedores, aí a palavra por meio, através daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Deus nos amou em Cristo, Cristo nos amou na cruz, nos crucificando e nos libertando de nós mesmos. Nós fomos salvos pela graça. Nós estamos sendo santificados pela graça. E todas as nossas vitórias são orquestradas, financiadas, sustentadas somente e tão somente pela graça de Deus em nossas vidas. Aqui, quanto mais crescemos na graça, mais vamos depender da graça de fio a pavio, de A a Z, do começo ao fim. Isto traz segurança, traz descanso, traz uma vida leve. Jesus disse, o meu fardo é leve. Ele não disse que nós não iríamos ter dificuldades nesse mundo, tribulações. Sim, temos. Mas não temos que carregar um peso de tentar viver a vida cristã na base do muque, do suor de Caim. Não é por aí. Uma vitória dentro de nós é 1000 vezes mais gloriosa do que qualquer vitória fora de nós. Nós precisamos ser conquistados no nosso íntimo e ser libertos de nós mesmos para vivermos a vida da plenitude de Cristo Jesus. A vitória de Cristo é sobre o nosso ego e ela é 1.000.000 de vezes melhor do que qualquer vitória do nosso ego. Aquele que é vencido em seu interior é maior do que aquele que vence todas as legiões, os exércitos deste mundo. Napoleão, ele disse, Alexandre, Júlio César e eu conquistamos com os nossos exércitos muita gente, mas o Cristo, pela cruz e no seu amor, conquistou muito mais gente do que todos os exércitos deste mundo. E esta conquista maior é a conquista do nosso ego, é a vitória sobre nós mesmos. A pessoa mais feliz, mais contente, mais alegre, é aquela que experimenta a conquista do seu ego por meio da obra suficiente de Cristo Jesus, que naquela cruz assumiu a nossa pecaminosidade, morreu a nossa morte, e quando ele ressuscitou, ele veio ser a nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem certeza de seu novo nascimento? Você tem certeza que você já foi crucificado com Cristo? Nós não estamos perguntando se tem certeza da sua religião, mas da sua vida com Cristo. A nossa expectativa é que você ganhe essa experiência. E nós esperamos você em outro programa para que nós estejamos repensando esse assunto, para a glória de Deus. Um grande abraço, de coração para coração.